Olá, sou Valéria Tiusso, diretora da Clínica Multidisciplinar aqui da Casa do Psicopedagogo, que é o Centro de Neuroaprendizagem. Eu trabalho já na área da psicopedagogia, neuropsicopedagogia há alguns anos. E trabalho também com o neurobiofeedback e eu vim hoje assim por um motivo muito especial para apresentar a vocês um programa online chamado ProAmic. É um programa de atendimento multidisciplinar clínico integrado. Esse programa é algo assim que na minha trajetória inteira eu senti falta. Então eu mesma resolvi inventar algo que suprisse as minhas necessidades, as necessidades aqui da clínica. E há anos venho trabalhando nisto. E não foi fácil, ele integra várias áreas, várias funcionalidades. E por isso demorou tanto e assim estou muito feliz que saiu esta semana. Então eu fiz um pequeno vídeo de demonstração das funcionalidades dele para apresentar a vocês e eu espero que vocês gostem. É um programa assim que eu digo que foi um sonho e caiu do céu, porque na verdade é o que todo mundo gostaria de ter, né? Algo que você faz desde uma anamnese e automaticamente o seu relatório já está saindo, depois você tem ali os encaminhamentos sugeridos pelo sistema, você tem as hipóteses sugeridas pelo sistema, você tem materiais de intervenção, materiais de avaliação sugeridos também, e depois tem a parte de intervenção, tem os gráficos de evolução, até a alta do paciente. E além de tudo tem a parte financeira e clínica para auxiliar a gente na organização também. Enfim, é algo assim muito show. Então assim, eu quero passar para vocês isso porque eu acho que não só para mim, mas para todos vai ser algo que vai ajudar muito o trabalho do dia a dia de um consultório ou de uma clínica multidisciplinar. Espero que vocês gostem. E daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Um abraço a todos. ProAmic, Programa de Acompanhamento Multidisciplinar Integrado Clínico. Entre com sua conta, login e senha e sejam bem-vindos. No menu lateral temos Sistema Administrativo com usuários. Podemos cadastrar novos usuários. Numa clínica, o sistema comporta até 10 especialistas. Temos Agenda. Na agenda podemos programar os agendamentos dos nossos pacientes com profissional, paciente, telefones, hora de início e término e algumas observações que quisermos fazer. Podemos cancelar agendamentos, confirmar presença ou editar. No financeiro temos pagamentos, lançamentos, tipos de lançamentos. Aqui podemos ter todo o controle financeiro do nosso consultório ou nossa clínica. Modelos de documentos. Temos modelos de regimentos de avaliação, modelos de contrato de intervenção, modelos de encaminhamento, modelos de declaração de alta e modelos de recibos. Todos esses modelos são sugeridos pelo sistema e podem ser editados pelo profissional. Em configurações, temos as áreas, as quais serão avaliadas, e aqui podemos editar instrumentos de avaliação e instrumentos de intervenção, os quais usaremos no processo. Em pacientes, no botão Identificação, temos todos os dados do nosso paciente cadastrado. Queixa do paciente. Aqui é um espaço onde podemos colocar a queixa principal do nosso paciente, relatado pelos pais ou pelo próprio atendido, assim como seus aspectos positivos e negativos. Estas informações são incorporadas automaticamente no relatório de avaliação. Botão de rastreio. O objetivo é verificar se as habilidades requeridas para a aprendizagem sugerem déficits ou não. Ao final do rastreio, teremos um relatório automático gerando gráficos pontuando quais habilidades precisam ser melhores avaliadas, podendo-se fazer encaminhamentos para profissionais especializados a fim de executar avaliações mais detalhadas e posteriormente uma intervenção. No rastreio são contempladas as seguintes áreas: perfil representacional da aprendizagem, noções espaciais e temporais, habilidades auditivas e memória auditiva, conceitos matemáticos, habilidades
habilidades visuais e memória visual e linguagem oral. Questionário para a escola. Este questionário são perguntas que envolvem aspectos emocionais, cognitivos, comportamentais, pedagógicos. Os dados são coletados neste questionário e se cruzam com os dados da anamnese, gerando sugestões de hipóteses e encaminhamentos, onde irá automaticamente para o relatório de avaliação assim que retornado para o sistema. Quando fazemos a escolha do especialista, o qual vai enviar este questionário, nós clicamos em salvar e enviar e ele vai para o e-mail que nós colocamos na ficha de identificação do nosso paciente, e-mail da escola, da instituição do atendido, e retorna para o nosso próprio sistema. Anamnese. Na anamnese, nós temos a identificação, que são os dados coletados do próprio sistema quando fizemos o cadastramento do nosso paciente. O sistema trouxe para cá também a queixa, onde nós colocamos no campo queixa. Temos várias perguntas que contemplam todas as áreas de uma equipe multidisciplinar, desde a gestação até os dias atuais do atendido. São perguntas alternativas e também temos aqui os campos que podem ser preenchidos pelo profissional com algumas observações. Dependendo das respostas alternativas, o sistema gera automaticamente no relatório de avaliação sugestões de hipóteses a serem melhor investigadas através de avaliações complementares mais profundas e encaminhamentos a especialistas. Isso significa que, após a anamnese, o próprio sistema interpreta e já coloca no relatório final. No botão Encaminhamentos, nós temos todos os encaminhamentos sugeridos pelo sistema após a anamnese e o questionário enviado à escola. Então, o profissional pode excluir encaminhamentos caso queira ou adicionar novos encaminhamentos, caso haja necessidade. Pode também imprimir para entregar aos pais ou responsáveis. Atribuir profissionais. Caso o paciente seja atendido por mais de um profissional, podemos atribuir. Exemplo, João será atendido pela fono, psicóloga e psicopedagoga. Então, atribuímos essas profissionais ao João. Todas elas terão acesso à identificação do João, anamnese, rastreio, relatório do rastreio, encaminhamentos, relatório da avaliação do João e também terão até um fórum para discutir o caso do João. Caso o profissional trabalhe sozinho, neste campo terá somente o nome dele, mas mesmo assim ele deverá atribuir. Regimento de avaliação. Todo paciente deverá ter o regimento de avaliação para que se possa gerar a agenda e o financeiro de seus atendimentos. No regimento constará o valor, dias, horários dos atendimentos, o profissional que foi atribuído. Se tiver desconto, também poderemos colocar. Se tiver algum acréscimo após alguma data, poderemos colocar também. Enfim, esse regimento será importante para integrar a agenda e o financeiro para melhor controle da nossa clínica ou consultório. Botão de avaliação. Aqui nós temos os botões referente às áreas a serem avaliadas de acordo com cada especialista. Então, vamos avaliar a escrita, clicamos em escrita, por exemplo. Aqui nós temos a seleção de instrumentos sugeridas pelo sistema. Caso queira escolher um desses instrumentos, só clicar. Caso não queira, só editar o instrumento que irá usar. Clicar em avançar. Aqui, neste campo, nós vamos colocar o resultado da avaliação feita e se houver algum déficit neste resultado, nós vamos editar neste espaço de déficits. Então, neste caso, foi feita a avaliação de consciência fonológica e houve o déficit da consciência fonológica. Abaixo dos botões das áreas de avaliação, nós temos um breve resumo com especialidade, instrumento, área, déficit, data de avaliação, horário, e nós podemos, aqui nas ações, imprimir, visualizar ou editar. Este é um controle que o profissional tem das avaliações aplicadas com cada paciente. Neste caso, nós estamos na área do paciente em questão. Relatório de avaliação. Nós temos um relatório de avaliação que é preenchido automaticamente em cada ação que nós fazemos. Então, quando iniciamos com a identificação,
esses dados automaticamente já foram para o relatório. Quando preenchemos a queixa, esses dados também foram automaticamente para o relatório. Quando preenchemos a anamnese, automaticamente os dados também já estavam indo para o relatório. Quando enviamos o questionário para a escola, assim que a escola respondeu e retornou para o nosso sistema, automaticamente esses dados vieram parar aqui no relatório. A avaliação, quando preenchemos aquele campo dos resultados das avaliações que fizemos e colocamos os déficits, automaticamente já foram embutidos aqui no relatório também. Quando fizemos a anamnese e enviamos o relatório para a escola, lembra? Então, o sistema já estava interpretando com algumas hipóteses e já fazendo alguns encaminhamentos. Estes vieram aqui para a conclusão. Em evidências concluídas, o profissional pode colocar algum parecer. Aqui estão os encaminhamentos sugeridos pelo sistema, sugestão de acompanhamento sugerido pelo especialista e algumas orientações sugeridas pelo especialista. Resumindo, o nosso relatório está prontinho. Contrato de intervenção. Da mesma forma que fizemos o regimento da avaliação, nós fazemos agora um contrato de intervenção, colocando dias, horários, valores, descontos, acréscimos, passando da data de pagamento. Podemos definir algumas coisas que achamos importantes neste processo. Então, nós temos um modelinho e os profissionais também podem editar da forma que quiserem. Este contrato é importante para que a agenda e o financeiro possam ficar integrados. Intervenção. Ao terminar a avaliação, iniciamos o processo de intervenção. Temos as linhas coloridas, que são as áreas onde devemos intervir mediante resultados da avaliação, e a linha preta é o parâmetro de 80% de evolução no período de 6 meses, onde o sistema sugerirá alta com uma prévia reavaliação. Ao clicar em nova sessão, nós podemos iniciar um atendimento de intervenção e temos os seguintes campos. A área selecionada que vamos trabalhar. Aqui só estarão as áreas onde vamos trabalhar com esse paciente, que são os resultados da avaliação que fizemos. Aqui nós temos os déficits, então se eu escolhi a área de escrita, já vai me aparecer aqui o déficit que eu coloquei lá na escrita, que foi consciência fonológica. Então, eu passo para lá. E aqui o sistema já está sugerindo para mim todas as atividades que eu posso trabalhar com a consciência fonológica. São sugestões do sistema. Porém, pode ser que eu não tenha esses materiais que o sistema me sugeriu, então eu vou aqui editar um outro material que eu tenho, só para o controle das minhas intervenções. Aqui eu posso colocar um breve resumo de como foi aquela sessão, que nós chamamos de nota de sessão, e aqui eu vou dar uma notinha da sessão daquele dia com o meu paciente. Então, suponhamos que ele foi bem. Então hoje ele foi bem, eu vou dar nota 8. Então, eu coloco lá nota 8 e automaticamente, quando eu salvar, este gráfico aqui, no caso onde está escrita, ele vai ter subido. Então, 8 já está bom. Se na outra sessão eu dei 7, o gráfico vai se ajustando. O importante é que no período de 6 meses, esse gráfico consiga alcançar. Tá? Então, todo o processo de intervenção tem que ser alcançado em 6 meses, pelo menos 80% de aproveitamento. Todas as áreas que estão sendo intervidas. Como na avaliação, nós temos aqui também um resumo do que fizemos de intervenção por datas, para nos organizarmos melhor. Então, aqui, por exemplo, eu trabalhei uma intervenção escrita, então o sistema já colocou para mim a especialidade, a nota, a data, o horário, a área, o déficit trabalhado, o instrumento que foi usado para trabalhar esse déficit, profissional que trabalhou. Aqui eu tenho como editar, tenho como imprimir e como visualizar. Então, aqui é uma notinha de sessão que eu fiz este dia, trabalhando a consciência fonológica do meu atendido. Fórum. No botão Ações de cada paciente, temos um botão Fórum. No fórum, os profissionais podem conversar sobre a avaliação, encaminhamentos, intervenções, relatórios, discutir casos. É um meio de facilitar a comunicação entre a equipe com um caso em comum. Após o processo de intervenção, fazemos uma reavaliação e um aproveitamento de 80%, o sistema sugere a alta ao nosso paciente.
finalizando o atendimento solo ou multidisciplinar do PROAMIC. Espero que vocês tenham gostado da apresentação do programa. Nós estamos testando aqui na clínica já há algum tempinho e assim está sendo muito show, tá? A clínica está totalmente integrada, então nós conseguimos fazer toda a parte do financeiro, toda a parte da agenda, toda a integração da equipe multidisciplinar, com acesso aos relatórios, à anamnese, enfim, todos a par do que todos estão fazendo, para poder até discutir casos, né? Então nós temos o fórum, temos bastante facilidades no programa, inclusive sugestões de materiais de avaliação, de intervenção, tá muito assim bacana mesmo, tá? Eu agradeço pela atenção e agora eu vou deixar com o Gilmar, que vai falar sobre a parte comercial do programa. E estou à disposição para o que vocês precisarem a respeito de tirarem dúvidas, enfim, do PROAMIC, ok? Obrigada e um grande abraço a todos. Olá, sou Gilmar Vieira, diretor comercial da Casa do Psicopedagogo. Estamos aqui para falar sobre a parte comercial do PROAMIC, mas antes quero apresentar um profissional renomado e que tem muitos materiais de sua autoria aqui no Brasil que auxiliam na área da aprendizagem. Estou falando do professor Rafael Pereira. Seja bem-vindo. Obrigado, Gilmar. Muito obrigado. Vocês vão entender por que o professor está aqui. Ano passado, quando estávamos desenvolvendo o programa, apresentamos o programa PROAMIC para o professor, pois ele administra várias equipes multidisciplinares em seu país e por isso pedimos o auxílio dele para conhecer o programa. Ele, conhecendo o programa, nos deu várias dicas e também assessoria para que o programa se tornasse, vamos dizer, mais perfeito ainda. Por isso, eu peço que ele fale um pouquinho sobre o programa. Então, gente, boa tarde. É uma honra mais uma vez estar falando para vocês. Na realidade, essa experiência com o programa foi bem interessante, foi muito legal. Porque o maior desespero, e eu acho que posso chamar assim enquanto coordenador de equipe multidisciplinar, o coordenador passa por esse processo também de ter esse desespero de reunir todas as avaliações, reunir todas as informações em relação a um determinado paciente, uma determinada criança ou jovem. E a dificuldade era reunir todos esses elementos para chegar no final, num resultado final, num relatório final, que ainda por cima, em relação ao PROAMIC, dá uma sugestão de intervenção. O meu papel nesse programa foi exatamente esse, foi orientar os autores do programa, assessorar nesse sentido, para que começasse desde o primeiro passo da avaliação multidisciplinar até o último, no final, com sugestões de intervenção. Então vocês vão ter oportunidade, penso que a Valéria também já explicou essa parte, vão ter oportunidade de perceber que todo o processo de avaliação ele é multidisciplinar e, acima de tudo, orienta o profissional de como essa avaliação deve ser feita e no final também essa intervenção. Então essa experiência, Gilmar, eu sou muito grato pelo convite, acima de tudo, porque foi bem legal. Eu tive a possibilidade de experimentar ele já assim em primeira mão, ainda mesmo ele não estando online ou completamente terminado na época, e foi muito, muito interessante dentro da equipe, porque todos nós passamos a ter acesso a toda a informação. Cada vez que um profissional avançava para a avaliação, ele já tinha o resultado anterior. Claro, nós já fazíamos isso através de um outro sistema, mas esse agora com o PROAMIC, muito mais atualizado, muito mais na vanguarda do que a neurociência, do que a investigação, mais recente nessa área. Muito obrigado, professor. Na realidade, nós, da Casa do Psicopedagogo, juntamente com os profissionais que a gente auxilia aqui, ficamos muito gratos por essa colaboração. Não, muito obrigado muito obrigado. E deixa eu só dizer uma coisa, não se esqueçam de utilizar o PROAMIC, porque ele vai ajudar vocês muito nessa fase da avaliação, da intervenção e nesse agregar de conhecimento em equipe multidisciplinar. Porque cada profissional tem que saber um pouquinho da área de outro profissional também, para perceber a criança que está acompanhando, a criança que vai avaliar, a criança que vai intervir. Muito obrigado, professor. Gilmar. A gente fica muito feliz e vamos já adiantar para vocês que o professor Rafael, ele vai ser nosso representante em Lisboa. Sim. O PROAMIC, ele está sendo feito uma versão para Portugal,
Tá? Isso mesmo. E a gente fica muito feliz de ter o Rafael como parceiro, nós somos representantes dele aqui no Brasil e estamos sempre em busca de novidades e novidades é com o professor. Obrigado, gente. Obrigado. Vou passar para vocês agora a parte dos valores, tudo certinho da parte comercial. Um grande abraço para o professor Rafael. Obrigado, Gilmar. Até breve. Valeu. Até mais.